Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa última aula de história desse primeiro bimestre. A gente então vai finalizar, tá, essa apostila. A do segundo bimestre já está chegando na escola, já recebi um e-mail pedindo para a gente ir lá buscar. Então a aula de hoje, na verdade, vai ser só uma correção de exercícios, tá bom? Eu lembro que eu pedi na aula passada que vocês fizessem os exercícios do módulo 4, das páginas 44 até a página 48, tá bom? Onde se discute um pouco sobre Neolítico, sobre Paleolítico, rapidinho. Neolítico, ou melhor, Paleolítico, é a idade da pedra lascada, corresponde ao período da pré-história, onde as primeiras comunidades humanas ainda eram nômades e caçadores e coletores. Então, eles ainda viviam migrando de região em região em busca da melhor oferta de alimentos, ainda não haviam se fixado em nenhum local e ainda faziam utensílios de caça e de coleta a partir de pedras rudimentares, naturalmente encontradas na natureza. Por isso que o Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada. Neolítico, a palavra neo, você já sabe, significa novo, é a idade da pedra polida, corresponde a um período onde as comunidades humanas já desenvolviam a agricultura e a pecuária, ou seja, a criação de animais, e nesse contexto aí já vai haver o processo de sedentarização, ou seja, a fixação das primeiras comunidades humanas no leito de grandes rios, isso aproximadamente 10 mil anos atrás, entre 10 e 20 mil anos atrás, numa região que a gente chama hoje de Iraque, que é um país, mas que no passado eles chamavam de Mesopotâmia, que era uma região que ficava entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. A gente já falou sobre isso lá no quinto ano passado, tá bom? Então hoje a gente corrige essas atividades e já oriento vocês a fazer o mesmo aí em casa. Então, se tiver de acordo com o que eu falei, deixa. Se tiver incompleto, complementa. E se tiver errado, apaga. Lembrando que vocês vão fazer a prova do objetivo. E essas matérias vão cair, tá bom? Então, corrigem. A aula de hoje é só para essa correção. Não temos matérias novas. E aí, a gente aguarda a chegada da nova apostila, que eu acredito que vai chegar essa semana, tá bom? Então, no módulo 4, temos aqui o estilo de vida das primeiras comunidades humanas. E o primeiro exercício, a gente tem dois tipos de imagens. Estão vendo aqui as imagens de pedras pontiagudas. E aqui a gente tem uma imagem de uma parede, feita a partir da sobreposição de pedras que já foram trabalhadas e que já foram polidas. Então, esses dois registros aí representam momentos distintos, ou seja, momentos diferentes da história da humanidade. Aí vem a primeira pergunta: que tipo de documento histórico é esse? É uma fotografia? É um jornal? É um áudio? É um vídeo? Não. Então, é uma pedra, é um documento material, tá bom? Essa é a resposta. Número 2. Escreva as diferenças e semelhanças entre os dois documentos históricos. Já falei. Um indica que é muito mais antigo. O primeiro, por quê? Porque as pedras são pontiagudas, são afiadas. Muito provavelmente são pedras que foram encontradas na natureza para a fabricação de utensílios rudimentares. Então é de uma época mais antiga, onde as comunidades primitivas não tinham ainda o domínio para trabalhar com esse material. A segunda imagem, já percebam que é uma parede que busca encontrar um alinhamento a partir de pedras que foram polidas, que foram cortadas em determinado tamanho. Então isso já indica um domínio de alguma técnica, né? Então, as diferenças estão no conhecimento aplicado à utilização da primeira e da segunda, sendo que na segunda já se encontra uma técnica que não se encontra na primeira. E aí vem a terceira pergunta: qual a técnica utilizada em cada pedra? Provavelmente o polimento, a raspagem, no caso da segunda imagem. Aí temos aí a última pergunta da página 45, onde perguntam quando os seres humanos não migravam e quando acabavam a caça e os vegetais para a coleta, como eles sobreviviam. Então, como eles sobreviviam quando não eram mais nômades, é aí que entra o desenvolvimento de técnicas de agricultura, ou seja, plantar o milho, o feijão, o trigo e a domesticação de animais.
ou seja, criar animais que eram selvagens e que foram domesticados, ou seja, acostumados a viver com a presença humana, e esses animais eram utilizados assim nesse momento de necessidade de carnes, de necessidade de peles para a fabricação de roupas, e por aí vai. Nas páginas 46 temos uma pergunta aí pedindo para que você enumere ferramentas necessárias à agricultura. Então vocês podem lembrar de enxada, vocês podem lembrar de arado, vocês podem lembrar de colheitadeiras, claro que rudimentares, mas tudo isso ligado à produção da agricultura, vocês podem colocar como resposta. Na página 47 ele tinha aí mostrando como era o processo de produção, tanto de plantio quanto de moer o milho, um importante cereal, ok? E vem mostrando como as espigas de milho elas foram crescendo. Isso aí indica uma noção de melhoramento genético, digamos assim, porque essas espigas elas foram evoluindo e tornando-se o quê? Maiores e mais produtivas, ou seja, se ela é maior, tem mais grãos. Então, qual é a principal diferença? A pergunta 1, obviamente o tamanho, o número de grãos dentro desse milho. Qual das espigas é o documento mais antigo e qual é o mais novo? Muito simples, basta olhar a data que está na legenda. Essa dica eu dou sempre. Olhem as legendas das imagens para conseguir extrair informações para responder as perguntas. E a última pergunta já traz um pouco uma relação com a biologia, né? Será que eles conseguiram fazer um melhoramento genético? Talvez não intencional, talvez intencional, mas é importante a gente lembrar que na natureza tudo caminha para um processo evolutivo. Então, essas espigas de milho, naturalmente, foram se melhorando, tornando-se mais produtivas. Os seres humanos, então, adquiriram conhecimentos técnicos para explorar aquelas que fossem melhor, de acordo com as suas necessidades. E aí a gente vem para a última atividade da página 48, que fala sobre a domesticação de animais. Então, essa domesticação de animais, de acordo com o texto, como foi feita? Atraindo, no primeiro momento, esses animais, oferecendo alimento, oferecendo comida, tratando de uma forma, digamos assim, amistosa e delicada, e esses animais foram aos poucos se acostumando com a presença humana. E aí a página 40, a última questão 2 pede o significado de domesticação. Só olhar lá no dicionário e procurar domesticar, é tornar doméstico, é trazer o quê? Para dentro de casa, é adquirir hábitos, o quê? Entre aspas, humanos e não mais selvagens. A gente finaliza o vídeo, vou ser bem rapidinho porque já vai em 7 minutos. E amanhã eu envio a pauta completa no grupo, tá bom? Beijo, até mais.